Olá! Sabadão aqui pra gente. Hoje vamos ter uma live especial. Esse mês de março eu vou estar fazendo mais lives com vocês. E acho que nada, um tema tão assim especial quanto falar de progesterona pra mulher. A progesterona, eu falo que se a gente entende o equilíbrio da progesterona, a gente resolve boa parte dos nossos problemas hormonais. E boa parte dos nossos problemas hormonais causam esse desequilíbrio da progesterona. Então, geralmente, tudo que a gente fala de ciclo pré-menstrual tem muito envolvida a parte da progesterona também. E a progesterona eu considero ela um hormônio ali, como se fosse um hormônio revolucionário. Porque se a gente pensar, o estrógeno foi sempre muito falado na saúde da mulher e a progesterona foi esquecida por muitos anos dentro da ciência, dentro da medicina, na nutrição, então, ninguém nem sabia que existia progesterona. E há alguns anos, vamos pensar em talvez uns 20 anos pra cá, que alguns autores começaram a falar mais sobre progesterona. Então, uma das pioneiras foi a Dr. Pryor, que é uma endocrinologista do Canadá. Ela ainda tá viva, mas ela é uma senhora já. E ela começou a estudar muito essa questão da progesterona na saúde da mulher. E uma das coisas que impacta muito pra gente é que quando a gente usa os métodos contraceptivos, a gente bloqueia totalmente a progesterona. Então, se nós pensarmos, boa parte da população de mulheres não tem progesterona, zero progesterona. E isso é uma grande questão. E até a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre essa diferença da progesterona e das progestinas, tá? Então, para quem tá chegando aqui, primeira vez, preparem aí o caderninho, a caneta, que eu sempre deixo bastante informação para vocês, coisas que vocês podem usar também. A gente vai falar, então, de sinais de deficiência de progesterona, como vocês podem, o que vocês podem considerar para aumentar a sua própria progesterona, essa diferença entre as progestinas e as progesteronas, que é muito confundido, muita gente acha que tá tomando progesterona, tá tomando progestina. E aí, quem já assistiu às lives, né, então principalmente no período de transição hormonal, que é o período, eu gosto de chamar de transição hormonal, porque quando a gente fala de perimenopausa e climatério, a gente já se imagina muito ali próximo da menopausa, só falta 2 anos para entrar na menopausa, ou depois dos 45, 47, mas a gente vive esse período de transição hormonal 10 anos antes. E a primeira coisa que acontece é a mudança da progesterona, e o primeiro impacto que a gente tem não é no ciclo menstrual, é no nosso humor. Então, pra gente entender também como essa questão da progesterona e do estrógeno está diretamente ligado aos nossos neurotransmissores e até a nossa longevidade, tá? Então, eu espero, enfim, que a gente consiga tirar as dúvidas aí, que vocês saiam realmente com essa percepção diferente. Para quem não conseguir assistir até o final, eu vou deixar gravada, mas não esqueçam de assistir depois e deixar comentários ali no vídeo gravado, tá? É muito importante para mim, para eu saber também como que vocês se relacionaram ali com o tema, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho dessa questão das funções da progesterona, tá? Pensem que a progesterona, quando a gente faz a gente entendendo ali o estrógeno e a progesterona. Então, o estrógeno é sempre aquele hormônio que está construindo, que está fazendo a gente ir, e a progesterona é o hormônio que faz a gente manter, tá? Quando a gente pensa em construção de tecido, então, tecido mamário, endométrio, o estrógeno também estimula se tiver algum tecido ali em desordem, como um mioma, uma endometriose, ele vai estar sempre estimulando esse crescimento. E até na nossa parte da forma como a gente se sente mesmo, é comum a gente sentir esse negócio do ir, fazer mais, fazer cada vez mais, estar muito ativa, colocar as coisas em execução quando o estrógeno está subindo. E quando ele está muito alto, até ter um sintoma de atrapalhado, a gente ficar mais ansiosa, ficar sem foco. E a progesterona, o objetivo dela é trazer um pouco dessa calmaria e contrabalancear esse estímulo do estrógeno. Qual que é a primeira ideia que a gente tem que ter aqui e gravar muito bem? Se a gente só tem um estímulo, que é o estímulo de crescer, e não tem o estímulo de parar, a gente já tem aí um disparo para muitas alterações
hormonais, digamos, pensando em tecidos. Então, por exemplo, se você tem sempre um estímulo de crescer no endométrio e não tem um estímulo de parar, você vai ter mais chances de ter miomas, endometriose. Se você tem sempre um estímulo de crescer no seu tecido mamário e não tem o estímulo de parar, você vai ter mais chances de ter nódulos e eventualmente até câncer. Então, a importância da progesterona, a primeira coisa é contrabalancear esse excesso, essa presença, esse estímulo constante do estrógeno, tá? A segunda questão é quando a gente pensa realmente na nossa saúde mental e emocional. Então, tem até o slide de um estudo que ele mostra muito como cada hormônio se conecta aos diferentes neurotransmissores, GABA, serotonina, dopamina. Então, o estrógeno e a progesterona, eles vão ter papéis diferentes ali na nossa saúde mental e emocional indiretamente. Então, a forma como a gente se sente vai depender muito desse equilíbrio também. Se a gente tem só um estímulo de um lado, que é o estímulo da agitação, e não tem o estímulo do acalmar, a gente acaba também tendo mais tendência a ter ansiedade. Então, por isso que sintomas de ansiedade, irritabilidade no período pré-menstrual, aquele pavio curto, literalmente, são muito característicos de quando a gente não está mantendo bons níveis de progesterona ou está com ele em queda. E por isso que uma das alterações que a gente vê primeiro é a questão do humor. A TPM não existiria se a gente tivesse um bom equilíbrio entre estrógeno e progesterona. Então, quando a gente entra nessa flutuação muito grande, e aí entram as mulheres, né, próximo dos 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sentindo às vezes que se irritam muito facilmente, que tudo elas explodem, que elas não conseguem descansar. Então tem ali um efeito muito, muito importante da progesterona, tá? A gente também tem uma importância na massa óssea e isso é muito pouco falado. Se a gente deixa de ovular todos os meses, a gente também perde a oportunidade de estar criando uma poupança para nossa longevidade. Então, como que a progesterona é importante para adicionar poupança à nossa longevidade? Todo mês que a gente ovula, a gente tem um pouco de progesterona no nosso corpo. E esse pouco de progesterona vai garantindo uma melhor saúde óssea, uma melhor saúde mental, um equilíbrio desse crescimento de tecido. Se você passa 10, 20, 30 anos sem progesterona, você não tem esse depósito mensal que garante a sua saúde a longo prazo. E, inclusive, tem estudos já mostrando que jovens que começam a usar anticoncepcional, né? Logo ali que entrou na menarca e já começa a usar anticoncepcional. Então, durante essa fase da juventude, quando a gente ainda está fazendo deposição de massa óssea, elas têm já nesse período uma queda da formação de massa óssea. Então, olha só, quando que a gente começa a prevenir a nossa osteoporose, a nossa osteopenia? Lá na juventude, prevenir ou causar ela, né? Então, a gente já sabe que a osteoporose também é uma doença inflamatória, mas todo esse processo do equilíbrio hormonal ao longo da vida vai impactar em como a gente vai se sentir depois, futuramente, tá? Então, lembre-se que ovular é esse processo da gente estar depositando também essa poupança para nossa longevidade, tá? E aí até uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre esse equilíbrio do estrógeno e da progesterona. Então, o estrógeno em desequilíbrio, ele tende a estimular mais processos inflamatórios, enquanto que a progesterona tende a estimular mais processos anti-inflamatórios. Então, esse equilíbrio entre eles acaba auxiliando também nesse conjunto de... A gente precisa inflamar também, a gente precisa ter estímulos inflamatórios também para o nosso corpo responder aos invasores, para o nosso corpo promover a menstruação, mas se a gente só inflama e não tem o estímulo de desinflamar, a gente fica desequilibrado. E nesse caso entraria muito da progesterona, tá? Tem até um estudo que eu li recentemente falando do papel da progesterona na autofagia. Então, o que é a autofagia? É a capacidade de uma célula doente morrer. Se a gente não tem, se uma célula doente não morre, ela começa a proliferar e causar doença. E quem estimula muito esse processo da autofagia também é a progesterona. Olha só que interessante, tá? E aí eles estavam até relacionando muito com essa questão da própria endometriose, né? Então imagina, é um tecido que está se proliferando e não está morrendo. Então a gente só tem esse aumento da progesterona, essa diminuição da progesterona impactando ali, tá? Dúvidas até aqui?
todo mundo tem clareza de como a gente produz progesterona? E aí vamos começar com essa parte. Então, a única forma da gente produzir progesterona é ovulando, tá? A gente até produz um pouquinho dos hormônios, estrógeno, progesterona, pelas nossas adrenais, bem pouquinho. Por isso que a saúde das adrenais passa a ser muito importante na menopausa, porque a função dos ovários não vai estar mais acontecendo. E se você foi uma pessoa que desgastou toda a sua energia ali, né, com muito estresse, com muito café, com muita alteração glicêmica, ao longo dos anos da vida fértil, você chega na menopausa com uma energia mais baixa. Então, um pouquinho de hormônios que você poderia estar produzindo através das adrenais, você também deixa de ter, tá? É um pouquinho mesmo, é uma quantidade bem ínfima, né? Mas acaba sendo importante, às vezes, para uma sustentação de saúde. Mas, no período da idade fértil, a gente produz progesterona somente ovulando. E por isso que ovular é o evento mais importante do nosso ciclo menstrual. E não serve só para quem quer engravidar. Acho que essa é a frase que vocês têm que sair daqui com mais ênfase. Ter progesterona boa e ovular não serve só para quem quer engravidar. Serve para nós mulheres termos um equilíbrio hormonal de tudo isso que eu falei. Saúde mental, saúde cognitiva, saúde óssea, humor, crescimento de tecidos, tá? Então, quando a gente ovula, imagine que a ovulação, então, é um ovinho, né, que foi crescendo. Pensem num ovinho de galinha mesmo. E aí a ovulação é parecido com quando a gente faz aqueles ovinhos para pintar na Páscoa, que a gente faz só um furinho no fundo dele e sai a partezinha de dentro. Então, a clara e a gema que saíram ali dentro do ovo é o óvulo que foi expelido. E essa casquinha aqui, que a gente chama de corpo lúteo, né, que seria representada pela casca do ovo, acaba sendo aonde a gente vai produzir progesterona. Então ela se torna uma glândula endócrina. O que é uma glândula endócrina? Tireoide é uma glândula endócrina, adrenais são uma glândula endócrina, ovário é uma glândula endócrina. Então, todos os órgãos que produzem algum hormônio. Então a gente tem uma glândula endócrina temporária. Por 10 a 16 dias, esse corpo lúteo vai estar ali se sustentando e mantendo a nossa produção de progesterona, tá? O que a gente pode tirar dessa ideia aqui? Para eu produzir uma glândula temporária, eu preciso de muita energia. E aí a gente reafirma o que eu venho falando para vocês, que eu falei já em 2 lives anteriores. Uma mulher, para ter um metabolismo saudável, o corpo dela precisa se sentir seguro. Seguro de nutrientes, seguro de calorias, seguro de não ter contextos da vida dela que colocam ela num sentimento de estar a todo momento em vulnerabilidade. Então, qualquer coisa que te coloque em um sentimento de vulnerabilidade constante pode sim afetar a sua ovulação e a sua capacidade de manter a progesterona, tá? E uma outra questão então, primeiro, a gente precisa de muita energia e segundo, a gente precisa de muito oxigênio. Oxigênio é tanto ferro, que é o nosso mineral que carrega oxigênio dentro do nosso corpo. Se a gente não tem ferro, a gente não consegue carregar o oxigênio dentro do nosso corpo. Mas também circulação, movimento, atividade física, movimentação, tá? Então imagine nós que estamos ainda ou vivemos numa geração que, sei lá, usava aquela calça jeans apertada, ficava o dia inteiro sentada, não tinha circulação nenhuma ali na pelve, né? Além de não fazer atividade física, além de às vezes estar deficiente em ferro, além de às vezes ter um sangue grosso, usando o termo mais vulgar aqui, que dificulta esse processo de oxigenação. Então, para a gente estar sustentando e alimentando esse corpo lúteo aqui, ele acaba sofrendo muito também, tá? Eu gosto de trazer o exemplo dos períodos de guerra. Então, Segunda Guerra Mundial e depois teve o Baby Boom. Agora estamos, infelizmente, em alguns contextos de guerra no mundo também. E como isso afeta diretamente a fertilidade das mulheres, né? Então, o exemplo mais clássico que a gente tem é a questão do Baby Boom, né? Tudo bem que tinha a questão dos homens terem saído de casa, mas as mulheres também estavam em um contexto de vulnerabilidade muito grande, restrição de alimento, restrição calórica, medo a todo momento. E hoje em dia a gente pode viver muito isso também. Então, dependendo do contexto aí, problemas em relacionamento, discussões,
preocupações financeiras, você tá em um contexto de trabalho que você se sente sempre muito vigiada e cobrada, né? Então, aquela sensação constante, muitas vezes a gente se adapta a isso, mas a gente não percebe o quanto isso nos impacta. Então, a gente tem todo esse contexto externo, mas também a gente pode ter contextos internos. Então, por exemplo, da alimentação. Se você tá a todo momento fazendo o seu corpo tentar resgatar um equilíbrio porque ele consumiu muito açúcar, ou porque ele consumiu muita cafeína, ou porque você está fazendo uma restrição calórica muito grande. E aí, quem não viu, resgatem a live que a gente fez na quinta-feira sobre essa questão, essas importâncias de manter o metabolismo funcionando, né? Eu falei lá da dificuldade em perder peso, mas para algumas mulheres isso pode se refletir na dificuldade em manter uma boa progesterona também, que é toda essa proteção, essa função do metabolismo, tá? A Light Med falou assim, quando os estrógenos são maiores, a progesterona está aí no pico, tentando baixar ela na segunda parte do ciclo. Esse depósito vai acontecer? Sim, mesmo que você tenha um aumento de estrógeno, tá? Vamos supor que o estrógeno está em desequilíbrio, ele está muito alto e tudo mais. Mas se você tem uma progesterona que ela já subiu, você ainda está garantindo essa proteção, tá? Então a gente tem algumas casos de predominância estrogênica. A gente tem a predominância estrogênica, onde a gente realmente tem um excesso de estrógeno e a progesterona está boa ainda assim, mas a gente também pode ter predominância estrogênica quando a gente não tem um excesso de estrógeno, mas a progesterona está baixa, tá? Então acho que no caso que você está falando é bem desse excesso de estrógeno com a progesterona boa, tá? E aí, quais seriam alguns sintomas de uma possível progesterona baixa ou de que ela não está se mantendo? Então, qual é a diferença de uma progesterona baixa para uma progesterona que não se mantém? Uma progesterona baixa é que você provavelmente teve um ciclo anovulatório, então, talvez um ciclo onde você começou a sangrar novamente ali com 20 dias, então você muito provavelmente não ovulou, tá? Ou você sim ovulou, mas quando você produziu essa progesterona foi uma quantidade pequena. Então imagina que esse corpo lúteo estava muito fraquinho, tá? Eu já até coloquei a foto de um corpo lúteo em um post, eu vou resgatar essa foto de novo. Que é muito legal a gente ver toda a densidade que tem, né? Essa massa que tem, essa glândula, como ela é amarelinha, como ela precisa de vitamina A, de colina, de gorduras. Então tudo isso pra gente entender um pouco desse papel da nutrição também, tá? Já vou falar dos sintomas aqui, só vendo como recuperar. Então a Fernanda Lima perguntou, como recuperar após 20 anos usando o anticoncepcional? A melhor forma, Fernanda, é voltar a ovular, né? Então realmente, se você teve, por exemplo, de fato uma perda de massa óssea, você voltar a ovular, você garantir bons níveis de vitamina D, você fazer atividade física de força, muitas vezes a gente consegue sim reverter casos de osteopenia, por exemplo, tá? Isso a gente vê até em mulheres em idade mais madura. Mas a primeira questão é você garantir que você tem essa produção de progesterona todo mês agora, tá? Então, alguns sinais. Primeiro sinal, ter um gotejamento antes da menstruação. O que é esse gotejamento? Ele pode ser um sangue ali pingando alguns dias antes, ele pode ser um borrão mais marrom alguns dias antes. Então lembre que eu falei que o papel da progesterona é sustentar, tá? Se essa progesterona não tá me sustentando até a menstruação, alguns dias antes eu tô tendo gotejamento, então essa progesterona tá caindo alguns dias antes, né? Eu tô tendo uma queda precoce de progesterona, tá? Um outro sinal é fluxo muito intenso, então você menstrua demais. E aí lembra que eu falei do equilíbrio entre produzir e parar? Quando a gente menstrua demais é porque a nossa camada do endométrio, imagina que ficou ali, 20 dias o estrógeno muito alto falando acumula, 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 acumula. O que seria esse acumula? Acumula mais, faz mais uma camadinha aí no endométrio, acumula mais um pouquinho de sangue nesse endométrio. Quando a gente tem a progesterona, em um momento ela entra e fala, não, chega de acumular, agora é só manter. Quando a gente menstrua muito, é porque uma das possibilidades, muito provavelmente, a gente teve muito acúmulo causado pelo estrógeno, sem o equilíbrio adequado da progesterona. Então, aquele fluxo que dura 8 dias, 10 dias, ou um fluxo muito intenso, que a gente considera acima de 80 ml. Então, tudo isso está muito relacionado
com a saúde da progesterona também, tá? Alguns fatores não ligados ao ciclo menstrual, então, por exemplo, pernas inquietas, principalmente no período da noite, ou que coçam mais, né, principalmente no período pré-menstrual. Alteração de sono, insônia, bem no período pré-menstrual. Então, ao longo do mês você dorme super bem, mas antes da menstruação você começa já a ter um padrão de sono muito alterado. Às vezes ficar um pouco mais descoordenada, começar a se bater demais no período pré-menstrual, isso também pode ser um indicativo de progesterona mais baixa, tá? A própria alteração de humor que eu já comentei com vocês, então, irritabilidade, ansiedade, nervosismo, então tudo isso vai acabar impactando. E todos os sintomas que a gente tem da queda brusca de estrógeno, então a gente tem falado bastante sobre isso também, quando eu comparo com um decolar e o pouso de um avião. Quem perdeu as últimas lives, dá uma olhada. Acho que há umas 2, 3 lives atrás a gente falou disso também. Então, quando a gente tem um pouso muito brusco do estrógeno, a gente não tem uma progesterona sustentando isso, a gente vai sentir muito mais, tá? E aí, qual é o ponto aqui também pra gente... Um ponto interessante pra gente saber de como aquele gráfico nos dá uma impressão errada sobre a progesterona. A quantidade de progesterona que a gente tem é muito maior que a de estrógeno. Quando a gente olha no gráfico, eles parecem que estão em uma altura semelhante. Mas se você já fez algum exame de estrógeno e progesterona, você vai ver que a unidade de medida deles é diferente. Do estrógeno é em nanogramas, enquanto que da progesterona é em picogramas. Então, é uma quantidade cerca de 1000 vezes maior do que a do estrógeno, tá? Se o gráfico fosse representado de uma forma que condiz com essa diferença, seria um pico enorme de progesterona, enquanto o estrógeno tá aqui embaixo, tá? Então, por isso que a gente chama também essa fase, a segunda fase, da fase de predominância hormonal. Então, a fase que o nosso corpo tá com mais hormônios. Se o nosso corpo está com uma quantidade infinitamente maior de hormônios, alguma coisa no nosso metabolismo muda também. Então, para quem já tá ligado aqui, eu tenho falado do metabolismo da cafeína, como a gente demora mais para metabolizar a cafeína. O metabolismo do sódio, a gente tende a acumular mais sódio no nosso corpo e eliminar mais potássio. Então, por isso que quando a gente fala também de ciclicidade na alimentação, é respeitando esse momento onde a gente está com pouco hormônio e esse momento que a gente tá com muito hormônio no nosso corpo, porque isso faz muita diferença, tá? Então, alguém se identificou com sintomas de deficiência de progesterona? Outros sintomas, perdas gestacionais, principalmente no primeiro trimestre, podem existir inúmeras outras causas, tá? Mas principalmente se foi uma perda que teve algum sangramento, né? Então, isso geralmente é um sinal de alerta. E também, muitas vezes, algumas de vocês podem estar vivendo um processo de achar que não engravida, mas na verdade está vivendo uma perda gestacional. Como diferenciar isso? Você identificando o dia da sua ovulação. Se a sua menstruação demorou mais de 16 dias para descer depois da sua ovulação, é possível que você tenha tido uma perda gestacional. Por que é possível o quê? Porque a gente realmente tem que saber o dia exato ali da nossa ovulação. Às vezes a gente pode errar em 2 dias a mais ou menos, dependendo de como você está acompanhando isso. Mas se foi, por exemplo, 20 dias, você ovulou no dia 10 e 20 dias depois você menstruou, aí é muito mais provável que você realmente tenha tido uma perda e não uma dificuldade em engravidar. Então, entender esses momentos do ciclo acabam ajudando bastante vocês também a entender essa proporção hormonal e o que está acontecendo, tá? Sangue de escape e acne antes da menstruação pode ser baixa progesterona? Sim, os dois podem ser baixa progesterona, né? Então, a acne, quando ela é no período pré-menstrual, geralmente ela tá ligada com esse desequilíbrio de estrógeno e progesterona. Então, quando eu falo desequilíbrio de estrógeno e progesterona, é o momento que era pra progesterona estar predominando, mandando ali no terreno, ela não estava. Quem estava mandando era o estrógeno. E isso pode causar essa questão da acne, tá? Qual a melhor fase do ciclo para fazer o exame de progesterona? Essa pergunta é ótima. Não faz sentido a gente medir progesterona na primeira fase do ciclo, gente.
tá? Não faz sentido o profissional pedir pra você medir a progesterona sem falar que fase do ciclo você vai medir. Porque se você medir ali 10º dia do ciclo e você não ovulou, 5º dia do ciclo, se você medir menstruada, não vai ter progesterona. Não é pra ter. Se tiver, tem que olhar o que tá acontecendo. Mas não é pra ter, tá? Então, o que eu recomendo é medir de 7 a 10 dias antes da data prevista da menstruação, que é o momento ali pra gente também, que a gente também consegue avaliar junto do estrógeno e ver como é que tá a relação entre eles, tá? Ressecamento vaginal tem alguma coisa a ver com progesterona? Teria mais a ver com a parte do estrógeno aqui, tá? E daí, né? Então aqui teria mais a ver com a parte do estrógeno mais baixo. E já seria mais o arquétipo ali do estrógeno baixo, tá? É claro que às vezes, assim, uma vitamina que é muito importante para a parte pélvica é a vitamina E. Então, óleo de semente de uva, óleo de semente de abóbora, né, são muito usados para essa função e eles aumentam a circulação local, inclusive vaginal. Até a gente usa em doses maiores em mulheres na menopausa, mas um dos sinais desse ressecamento geralmente é do estrógeno baixo mesmo, tá? Para quem não ovula mais, em caso de menopausa, a progesterona bioidêntica ajuda na saúde da mulher? Sim, eu até vou falar sobre esse tema logo mais, tá? Dor durante a ovulação, indica algo sobre a progesterona? Não, não indica algo sobre a progesterona. Geralmente a dor na ovulação vai indicar... Então, o período da ovulação é o período que tem muito estrógeno, a progesterona ainda não começou a ser produzida, tá? Então, depois que saiu a gêmea clara de dentro do ovo, às vezes demora, digamos, uns diazinhos ali pra progesterona entrar no pico máximo dela, tá? Então, a gente tem uma leve queda hormonal logo depois de ter ovulado, tanto de estrógeno quanto de progesterona. Por isso que a gente divide a fase lútea em dois períodos também, tá? Que tem o período mais próximo da menstruação e o período ali logo depois da ovulação. Mas geralmente essa dor na ovulação, ela vai estar mais ligada ou com uma dificuldade em detoxificar todo esse estrógeno, ela pode estar ligada também a uma mucosidade, então a diferença de romper esse folículo ovariano e liberar esse óvulo, tá? Eventualmente, sintomas no período da ovulação também pode estar ligado à questão da sensibilidade à histamina, porque o estrógeno alto piora essa questão, tá? Então, tenho sempre problema de sono 9 dias antes da menstruação. Isso, meninas, é uma das coisas bem interessantes de vocês observarem. Quando começam os seus sintomas pré-menstruais? São 3 dias antes? São 9 dias antes? São 15 dias antes? Então, isso diz ainda mais sobre a sua qualidade de produção da progesterona. Se são só 3 dias antes, ok, você teve uma queda precoce, mas ela ainda durou bastante tempo. Agora, se são 10, 15 dias antes, muito provavelmente você tá com dificuldade em subir essa progesterona. Ela não tá subindo de uma forma significativa, tá? E aí a gente já vai entender e falar, mas muitas coisas influenciam nessa questão ali da produção de progesterona. Laqueadura influencia a progesterona? Boa pergunta. Teoricamente não, mas o que a gente vê é que algumas mulheres podem vir a entrar em menopausa precoce ou acelerar esse processo, e isso vai depender muito de mulher para mulher, de como foi o procedimento cirúrgico, porque a gente diminui a oxigenação ali pro local, a gente acaba interferindo um pouco nesse processo de oxigenação pros ovários, tá? Tem mulheres que não vão sentir nada, mas tem mulheres que relatam sim que começam a sentir sintomas da menopausa depois da laqueadura, tá? Quem toma pílula contínua durante muitos anos, 4 anos por endometriose, pode ter quais sintomas? Ansiedade, problema de sono? É possível ter relação? Total, tá? Então, geralmente... Deixa eu até falar um pouquinho das progestinas antes da gente evoluir, tá? Então, assim... as pílulas geralmente usadas para endometriose e para outras questões, por exemplo, o DIU, né, o DIU Mirena, o próprio uso do Mirena, eles têm o que a gente chama de progestina, que é o levonorgestrel. A progestina, ela tem uma molécula mais parecida com da testosterona do que da progesterona. E quando a gente toma uma progestina, a gente não ovula, tá? Então, todos esses desequilíbrios da progesterona podem acontecer sim. Alteração do sono, mais ansiedade, às vezes até sintomas mais depressivos. Então, tudo isso pode acontecer. Quando a gente usa a progestina,
por ela ter semelhança com a molécula da testosterona, a gente pode inclusive ter alguns sintomas, como afinamento e queda do cabelo, como aparecimento de acne, tá? Então, alguns desses sintomas podem acontecer também. O que a literatura tem mostrado em diferença da relação da progestina? Então, por exemplo, a progestina ela pode aumentar casos de depressão, principalmente em jovens. Então, entre 18 e 20 anos, elas têm esse risco de aumento de depressão. Ela dá mais ansiedade, enquanto a progesterona natural é ansiolítica. Ela pode aumentar a retenção de líquido no corpo, enquanto a progesterona natural é mais diurética. Então, a gente tem todos esses processos de mudar, sim, tá? Eu tenho me questionado bastante sobre isso, sobre essa questão da endometriose, porque o tecido endometrial ele é mais resistente à progesterona. Existem protocolos que usam progesterona na endometriose, mas ainda não são protocolos muito usados, não são protocolos oficiais, tá? Então, são questões assim que realmente tem que avaliar caso a caso, mas como a progesterona compete com o estrógeno, seria uma forma da gente pensar nesse caminho. É claro que esse uso tem que ser alinhado com o seu médico, mas realmente existem já essas condutas, tá? E aí, ó, legal, a Vida Leve perguntou, né? Como podemos ver a progesterona com a temperatura? Uma das formas da gente saber que a gente ovulou é medindo a nossa temperatura basal, tá? Então, você tem que medir essa temperatura antes de se levantar da cama, todos os dias. E essa temperatura vai ter um aumento de 0,3 graus depois que você ovula, né? Então, enquanto a nossa temperatura sem ovular é talvez 36,6, 36,7, a nossa temperatura depois de ter ovulado é 37, mais próximo disso, tá? Então, essa é a forma mais fiel da gente saber que a gente ovulou. Fitas de LH, medição de fitas de LH, eu não acho muito legal, porque muitas mulheres estão vivendo justamente vários picos de LH, que são bem característicos, às vezes, de um dos tipos de ovários policístico. E elas ficam medindo o LH e toda hora dá positivo, né? Então, isso não é um bom marcador se você ovulou ou não, tá? Mastalgia, que é dor nos seios, pode ter essa questão do desequilíbrio? Também pode, tá? Eu até gravei um vídeo ontem falando de sintomas do pré-menstruais. Tem muita relação também com o iodo, né? Então, possíveis deficiências de iodo, não usem Lugol, por favor, mas avaliem isso, tá? E também lembrando, né? Então, é esse estímulo de estrógeno sem a proteção da progesterona no seio, tá? E aí eu vou parar de responder aqui pra gente continuar depois. Ó, eu até pensei em fazer uma live sobre isso, sobre regulação hormonal só no pós-parto, ó. Então a Menesmari perguntou: Pri, náusea, um pouco de tontura e não é gravidez, o que investigar? Amamentando o segundo bebê, tá com 10 meses, sem menstruar, o que ajuda a engravidar amamentando? Nunca consigo, só parando de dar mamar. Tá. Primeiro, náusea, tontura de uma mulher que tem no segundo bebê e tá amamentando, eu pensaria realmente em deficiências nutricionais e cansaço mesmo, né? Então, depressão de sono, alteração do cortisol, um cortisol muito baixo. Quando você senta e se levanta, você se sente tonta. É muito comum as mulheres tomarem algum suplemento durante a gestação e não tomarem no pós-parto, que é o momento que a gente mais tem demandas nutricionais. As demandas nutricionais na amamentação são maiores até do que na gestação. Então eu vejo com muita frequência as mulheres no pós-parto vivendo uma situação de deficiência nutricional muito grande, tá? Inclusive, se você não fez um acompanhamento individualizado, o que é isso? Estava medindo realmente os seus níveis de vários nutrientes e adequando a suplementação a isso, muito provavelmente vocês têm alguma deficiência pós-parto, tá? Até teve um estudo que eu li essa semana ou semana passada que ele estava falando qual que é o tempo ideal entre uma gestação e outra, pensando nessa recuperação de nutrientes, principalmente de ferro. E é claro que hoje a gente tem todas as alternativas de suplementar, de medir, de ter esse acompanhamento, mas eles mediram em uma população que não tinha, e eles estavam falando que o tempo ideal é de 4 anos entre um filho e outro. E é claro que muitas vezes isso não acontece, né? Se a gente for até pensar nas nossas avós que tinham ali 10 filhos, elas viviam numa situação de muita demanda nutricional e energética. E é claro que desde lá muitas coisas na alimentação mudaram.
Mas eu pensaria muito nisso, tá? No pós-parto é muito essa questão mesmo, tá bom? Tá, deixa eu só pensar aqui se eu vou continuar respondendo as dúvidas de vocês. Eu vou dar uma pausa e depois eu volto, tá, gente? Tem bastante dúvida legal. Então, só recapitulando o que a gente falou até agora, tá? Então, a gente falou da importância do equilíbrio entre estrógeno e progesterona, como poupança da nossa longevidade, como proteção de crescimento de células inadequadas. A gente falou ali como que a progesterona atua em diferentes tecidos do nosso corpo, que ela não é só para quem quer engravidar, né? A gente falou também de sinais de baixa progesterona, tá? A gente falou da diferença da progesterona e das progestinas, que são as progesteronas falsas que vêm dos anticoncepcionais e inibem a nossa ovulação. A gente falou de como a gente produz progesterona, que é através da nossa ovulação unicamente, e de como a gente pode medir essa presença da ovulação através da temperatura basal, tá bom? Até aqui, quem perdeu, depois volta, tá? Mas é isso que a gente falou. Agora, o que eu quero deixar aí pra gente trazer pra discussão. E a gente falou também das questões que impactam essa produção de progesterona, que ela é uma glândula endócrina ali, né? O corpo lúteo, tá? Agora eu quero que a gente entre na discussão do seguinte. Vale a pena usar a progesterona bioidêntica? Se vale a pena, quando vale a pena? Ou vale a pena eu estimular a minha própria produção de progesterona, tá? Então assim, meninas, a partir de uma certa idade da nossa vida, nós naturalmente, mesmo se tudo estiver regulado no nosso corpo, vamos diminuir a nossa produção de progesterona. E esse período, ele começa com mudanças leves, tá? Até 10 anos antes da menopausa. E vai se agravar quando a gente estiver muito próximo da menopausa, cerca de 1 ano antes. Neste período onde a gente está muito próximo da menopausa e durante a menopausa, eu acho que vale a pena sim considerar o uso de progesterona bioidêntica. Por quê? Porque isso garante uma melhor qualidade de vida. Porque mulheres que usam algum tipo de suporte hormonal, bioidênticos, fitoterápicos, não vão ter sintomas, vão ter uma melhor saúde óssea e cognitiva, vão controlar melhor a questão da resistência à insulina, tá? Então, a gente vê que essas intervenções precisam ser feitas nos primeiros 10 anos da menopausa, para que elas tenham melhores resultados. Se a gente pensar que a gente entra, por exemplo, na menopausa numa média de 50 a 51 anos, e a expectativa de vida hoje é de 80 anos, a gente tem 30 anos para viver dentro de uma situação da menopausa. Se a gente não dá o suporte adequado para isso, a gente não vai ter uma ótima qualidade de vida. Então, se a gente tem essa questão de ter uma alternativa para ter uma ótima qualidade de vida, eu não vejo problemas. Quais são os problemas da reposição hormonal? E até vou me aprofundar mais quando a gente falar de menopausa. Hormônios usados de forma errada, não fazer a modulação hormonal de forma adequada e a gente só ficar focada em melhora de sintomas sem pensar na longevidade. O que é longevidade? A saúde óssea dessa mulher está respondendo de uma forma positiva com essas estratégias que estamos usando agora, tá? E aí eu até mencionei na live passada que a gente entra muito facilmente, a gente vê muito facilmente o erro de só dar reposição de testosterona para uma mulher, enquanto que ela tá mais perdendo é progesterona e em segundo lugar estrógeno. Então isso também é um grande erro da gente pensar, tá? Mas se tá nessa idade avançada, já não vejo problema de usar progesterona bioidêntica. Ou se tá em um processo de tratamento aonde não responde para os tratamentos alternativos, a gente já vai falar sobre isso, e precisa melhorar a qualidade de vida de uma forma rápida, aí ok, tá? Mas quando a gente usa progesterona bioidêntica e não olha para as causas que estão afetando uma baixa produção de progesterona, muito facilmente a gente negligencia alterações importantes que estão acontecendo no nosso corpo e que nesse momento estão impactando na progesterona, mas mais cedo ou mais tarde vão impactar em outras questões do nosso corpo, tá? Vamos lá para das mais básicas às mais avançadas. Falta de vitamina D. Alterações da tireoide, tá? E aí alterações da tireoide já envolve
falta de vitamina D, falta de ferro, falta de selênio, falta de zinco, restrições calóricas, alterações do intestino. Então, primeira questão aí pra gente considerar, tá? Terceiro ponto que impacta demais também na produção de progesterona, e não é só algo, o estresse afetou comigo. Bioquimicamente, a gente tem uma alteração, né, que a gente fala que é o roubo da pregnenolona. Então, os mesmos substratos que a gente usa para produzir cortisol vão também ser usados para produzir progesterona. E quando a gente está tendo que produzir muito cortisol, porque a gente está numa fase ali intensa de lidar com situações que nunca acabam, não é aquele estresse que você teve em uma semana de prova, em uma semana de entregas mais punks do trabalho, é aquele estresse de meses, de anos. Isso acaba depletando demais a gente. Porque a gente nunca vai ter uma vida 100% zen, tá, gente? A gente nunca vai ter uma vida assim, quando ficar tudo bem. Isso aí é ilusório, a gente nunca vai ter essa situação, né? Quando a gente consegue controlar o que está ao nosso alcance, podem acontecer coisas que não estão ao nosso alcance. Então, é muito mais sobre a resiliência, é muito mais sobre a resposta adaptativa que o nosso corpo é capaz de fazer. E muitas vezes o nosso corpo já está tão depletado que ele não responde mais. Inclusive, isso é um dos sintomas de deficiência de progesterona. A progesterona é muito importante para a nossa resiliência. E se a gente está cansada com os substratos que a gente tem toda hora produzindo cortisol, a gente não produz progesterona e muito provavelmente numa segunda etapa a gente vai estar também com cortisol mais baixo. Então qualquer desafio que chega, você não vai, você tá cansada. Qualquer virose que passa, você pega, né? Então essa resiliência acaba impactando demais, tá? Então, voltando, deficiência de vitamina D, alterações da tireoide, alterações do cortisol. E aí eu falo muito isso lá no Ciclos da Mulher. A gente precisa entender que fase também dessas alterações do cortisol se a gente tá num pico inicial, onde a gente usa mais estratégias para repor esses nutrientes que são muito depletados durante o estresse, magnésio, vitamina C, potássio, zinco, que vão afetar diretamente essa questão da progesterona. Ou se a gente tá num pico já de estresse, mas de longo prazo, né? Que a gente tem, às vezes, deficiência de sódio, que a gente já acorda cansada, que tudo tá mais cansativo e, às vezes, até tem uma alteração já do estrógeno, tá? Então, essa parte do cortisol é muito importante. Quais outras questões que influenciam muito na produção de progesterona? Doenças autoimunes, né? Então, eu já comentei esse caso aqui também. Enfim, de uma mulher que eu acompanho, diagnóstico de menopausa precoce. Menopausa precoce. Foi fazer tratamento de infertilidade, não deu certo. Só com óvulo doação. Enfim, se alimentava bem, fazia atividade física, todo aquele padrão, né? Inclusive, ela tá fazendo nutrição agora. Descobrimos que ela tinha doença celíaca. Com 30 e... ela tá com 40 já. Então, acho que 39 anos descobrimos que tinha doença celíaca. E aí, com essa alteração autoimune, não produz, não ovula mesmo, né? Então, ela tinha ali níveis muito flutuantes de estrógeno, mas uma dificuldade absurda de ovular, tá? Então, às vezes, quando tem muitas coisas que, tá tudo ajustado, tô fazendo tudo bem, e não tem nada que explica, tem que olhar muito para esse papel da autoimunidade também, tá? Alguns nutrientes bem especiais para a manutenção da progesterona. Vitamina C, vitamina B6 e zinco e magnésio. Então, são os 4 principais aí para essa produção da progesterona. Pi, mas eu já tomo magnésio e mesmo assim não tá regulado. Às vezes não é a questão do magnésio. Ou às vezes a dose que você toma não tá suprindo tudo que você tá gastando. Então, essas coisas podem acontecer também, tá? E a gente tem, sim, fitoterápicos, plantas que têm um efeito progesterona-like, que melhoram a oxigenação dos ovários, que melhoram a comunicação do cérebro com os ovários. Então, um dos mais conhecidos é o Vitex, mas a gente também tem o Dong Quai, a gente tem a Damiana. Então, tem vários ali que a gente pode ir usando como estratégias também para ajudar a manter essa boa produção de progesterona, tá? Ficaram entendidos, então? Progesterona bioidêntica ou estimular a sua própria progesterona, tá? Então, bioidêntica lá pra frente, quando você já sabe que não está produzindo mais, que já é esperado, é natural. Fora isso, tente entender o que tá acontecendo. Eu até falo lá no Ciclos da Mulher que o objetivo do programa é a gente ter bons níveis de progesterona, porque é isso, é uma cascata, né? Então,
Tem alteração no cortisol, a alteração do cortisol leva a alteração da tireoide, que leva a uma predominância estrogênica, então tudo isso acaba influenciando demais nessa manutenção da progesterona, tá? Vamos lá, voltando para as dúvidas então. Consumo de bebida alcoólica. Legal, Carol, que você perguntou isso. Meninas, infelizmente é péssimo. Péssimo. Então, assim, o álcool, ele favorece muito a predominância estrogênica, tá? Ele favorece muito a gente manter maiores níveis de estrógeno. E, em paralelo, ele diminui essa chance, essa manutenção da progesterona. Eu vou trazer estudos mais claros para vocês ali na forma de post, mas realmente o álcool impacta mais. E uma das formas da gente detoxificar o álcool, ele usa a mesma enzima que a gente detoxifica o estrógeno. Então, por isso que o álcool impacta nessa predominância estrogênica, né? Então, o estrógeno tá aqui, ele precisa ser eliminado. O álcool tá aqui, ele também precisa ser eliminado. E aí, quando a gente tem duas coisas para serem eliminadas, as duas não vão ser eliminadas com tanta eficiência. Então, a gente acaba ficando com mais estrógeno aqui no nosso corpo, recirculando, né? Predominância estrogênica é sempre sobre intestino e fígado. Então, mais estrógeno recirculando, eu fico com mais estrógeno ali no meu corpo, e isso pode dificultar, inclusive, boa ovulação e boa manutenção da progesterona, tá? E fora que o álcool, ele depleta muitas vitaminas do complexo B. Álcool anticoncepcional, o café em menores doses, então são coisas que mesmo que você esteja comendo bem, você está eliminando muito. E aí vem a questão do o que é um alimento saudável, o que é uma alimentação saudável, o que é uma alimentação terapêutica. Eu tô comendo bem, eu como frutas, verduras, como alimentos integrais, né? Às vezes já tá até ajustando o valor proteico certinho, não come açúcar, não come as coisas industrializadas, mas pode ainda ter coisas a melhorar, com certeza, porque a gente vive num ambiente, o próprio ambiente de intoxicantes ambientais faz com que a gente precise de mais nutrientes. A própria questão da gente estar consumindo esses alimentos faz com que a gente precise de mais nutrientes, medicamentos eventualmente também. Então, pensem que as vitaminas e os minerais são como se fosse o óleo de uma engrenagem. Se a gente está usando muito essa engrenagem, a gente precisa mais ainda de vitaminas e minerais, tá? Então, entra muito essa questão também das eficiências do complexo B. Melhorou um pouco. Tá, e aí a questão do intestino também, né, isso acaba sendo assim, a progesterona impacta no intestino. Altos níveis de progesterona, como na gravidez, quem já esteve grávida sabe, primeiras semanas prende o intestino. Também é comum de, antes da menstruação, prender mais o intestino. E uma das funções da progesterona fazer isso, por mais que cause sintomas ruins, é uma função muito inteligente. Quanto mais devagar fica o intestino, mais a gente absorve coisas. Então, teoricamente, mais a gente absorve nutrientes. Porém, se fica muito parado ali, a gente também começa a absorver toxina, todo o processo de fermentação, tá? Então, às vezes a gente tem que ajustar mesmo essa questão do consumo de fibras, do aumento dos minerais que são mais estimulantes do intestino, relaxante, magnésio e potássio, pra gente melhorar esse processo durante o aumento da progesterona, tá? Ó, a Isa falou, né? Brinco que reposição da menopausa bem indicada e bem feita salva vidas, eu concordo. Porque a gente consegue perceber claramente uma mulher que teve esse cuidado com uma mulher que não teve. O envelhecimento é muito mais rápido, tá? O uso da progesterona tem alguma contraindicação para quem já teve trombose? Até onde eu sei, não, tá? É claro que tudo vai depender aqui também de dose, porque o excesso de progesterona pode se converter em estrógeno, tá? Então, até uma certa dose ele compete com estrógeno, mas em grande quantidade ele pode estimular essa produção de estrógeno por outra via. Mas na trombose eu pensaria muito também em equilibrar. Então, assim, a gente falou disso na live de alimentos para regulação hormonal, que foi não a de quinta da semana passada, mas eu falei da modulação hormonal, né? Então, o estrógeno ele pode se converter em várias formas, em 4 formas: estrona,
16-OH, 4-OH e 2-OH. Dependendo da forma como ele está se convertendo, ele pode facilitar esse estímulo de trombos, tá? Essa formação de trombos. Então, muitas vezes a gente direcionar um pouco isso, tá? A Júlia falou live esclarecedora, que bom. Tinha umas perguntinhas mais lá pra cima. Deixa eu só voltar aqui. São sempre legais as perguntas que vocês colocam. Tá, vamos lá então. Medicamentos que são usados para ganho ou perda de peso podem influenciar de maneira negativa nos hormônios? Bom, vou imaginar que você está perguntando talvez o Ozempic, que é o que está mais em alta. Eu não sei dizer, viu, diretamente se o Ozempic teria um impacto ali em progesterona, estrógeno. Realmente não sei, vou até pesquisar. Mas, assim, o que eu vejo, por exemplo, medicamentos que parecem inofensivos, tá? Diuréticos, e aí entra espironolactona, aí entra, às vezes, algum medicamento que você está usando para queda de cabelo, que tem um efeito diurético. Eles podem impactar indiretamente, porque se você tem se você está tomando um diurético a longo tempo, você já tem perda de potássio, já tem perda de magnésio, tá? Com essa falta de magnésio, você já diminui a detoxificação de estrógeno. Com a perda de potássio, você já desequilibra os eletrólitos, aumenta a facilidade em ter aumento de andrógenos. Então, você está tomando uma espironolactona, às vezes, para acne, você perdendo potássio, você facilita a longo prazo ter mais acne, porque o potássio inibe esse aumento de andrógenos. A gente desequilibra também a saúde da tireoide, então o potássio é importante para a saúde da tireoide. E uma tireoide desequilibrada impacta na progesterona. Então, tá vendo como às vezes, assim, é um efeito dominó, mesmo que não seja a próxima pecinha do dominó, ela a longo prazo impacta, né? Então, eu penso que realmente, assim, os medicamentos, eles sempre vão ter um efeito colateral, a gente tem que tomar muito cuidado quando é um medicamento de longo prazo, tá? Alguns medicamentos que talvez vocês nem tenham relacionado, por exemplo, esses medicamentos para uso nasal de quem tem rinite, sinusite, você pode ir lá abrir a bula. Muitos deles falam que aumenta o risco de candidíase. E eu já acompanhei 2 casos que usava isso e tinha cândida com frequência, tá? O uso, por exemplo, de antibióticos, né? Às vezes até o próprio anticoncepcional depleta muito a energia da mitocôndria. Então a gente precisa sempre da energia celular funcionando. Quando a gente fala de ovário, a energia da mitocôndria é muito importante, porque é uma célula que está sempre produzindo coisa nova. Então a gente precisa dessa energia mitocondrial muito ativa. E aí, se você consome muitos medicamentos, isso vai diminuindo muito essa energia mitocondrial, tá? Então tem coisas aí que indiretamente acaba ajudando. Por que não pode usar Lugol? Primeiro que geralmente as doses de Lugol são bem altas, tá, gente? Então, assim, na nutrição, tudo, simplesmente tudo, até a cúrcuma. Uma dose certa faz bem, uma dose excessiva faz mal. Água, uma dose certa faz bem, uma dose excessiva faz mal. Isso é muito claro, tá? Até uma pessoa me escreveu falando que ela estava tomando GABA e que ela tinha tido um efeito. Então, GABA é um neurotransmissor para acalmar, para ajudar a dormir, né? E ela resolveu tomar por conta própria e ela tinha tido um efeito de ter ficado acelerada. E aí eu fui pesquisar e é justamente isso. O efeito, isso assim se repete muito na nutrição. O efeito da deficiência, o sintoma da deficiência é o mesmo sintoma do excesso, tá? Então, realmente, enfim, tem essa questão aí. E aí no Lugol, ele também tem 2 isoformas de iodo, enquanto na água kelp a gente tem 4 isoformas, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E se você tem Hashimoto, tireoidite, tem que tomar cuidado com o excesso de iodo também, tá? Então dá pra usar água kelp, geralmente começando ali com 150 microgramas? Dá, mas verifiquem os seus níveis de iodo antes, pra realmente ajustar isso, porque tem contraindicação também, tá? A Nai falou, eu tomo pílula sem interromper, mas tenho dor como se tivesse período. Por que acontece isso? A toma de pílula pode engrossar o sangue, tá? Então, assim, dependendo do tipo de pílula que você toma, por exemplo, geralmente são as progestinas, você continua com altos níveis de estrógeno no corpo, né? Então, alguns contraceptivos aumentam em até 4 vezes esses níveis de estrógeno.
e você não tem a progesterona. Se você olhar lá no gráfico, só para ter uma noção, você vai ver que o estrógeno flutua. Ele tá aqui embaixo, ele sobe, ele desce um pouquinho, depois ele sobe de novo. Quando você tem a progesterona, você sente menos essas flutuações, principalmente na segunda fase do ciclo. Quando você não tem a progesterona, você sente de forma muito mais intensa essas flutuações. Então, na hora que ele tá subindo e descendo, você vai sentir, às vezes, uma alteração de humor, uma vontade de doce. Então, eu até falei disso com uma pessoa recentemente. Falei, você tá pegando a parte ruim da flutuação hormonal, porque você só sente a flutuação sem sentir a estabilidade que a progesterona te traria, tá? E quem toma pílula pode engrossar o sangue, né? Então, esse processo de engrossar o sangue seria o caso de causar êmbolos, né? E muito do que veio ali alguns anos atrás de toda essa questão esclarecendo as mulheres que poderia sim causar AVC, né? Poderia causar consequências, inclusive, talvez algumas de vocês provavelmente conhecem ou já teve alguma alteração por conta da pílula, né? Então, sim, em teoria a gente pode falar que engrossa o sangue. Para algumas mulheres essa chance vai ser maior se já tem alguma predisposição, para outras não, tá? Quem tem hipo e não tem temperatura basal boa, nem na ovulação. Então, o que a Cibele tá falando aqui é hipotireoidismo. No hipotireoidismo, uma das características do hipotireoidismo é ter uma temperatura basal muito baixa, geralmente abaixo de 36. Se você não tem uma temperatura basal boa nem na ovulação, Cibele, você ainda está com hipotireoidismo subclínico, tá? E muito provavelmente você não tá ovulando. E aí que eu bato muito na tecla lá também com as meninas das minhas alunas. Se você toma medicamento, mas esse T4 não tá se convertendo em T3, você ainda tem sintomas de hipotireoidismo subclínico. Eu já tive uma aluna que ela falou, Pri, eu fiz o questionário e deu lá que eu tenho alteração, né, na tireoide, uma tireoide hipoativa, mas eu já tirei a tireoide. Falei, pois é, mas o questionário ele não avalia só a tireoide, ele avalia a célula, o hormônio que é produzido pela tireoide chegando na sua célula. Então, o quanto de hormônio que a célula está recebendo. Se você está tomando T4 e esse hormônio não está chegando até a célula na forma ativa, que é o T3, você ainda tem um hipotireoidismo subclínico, tá? E aí tem que ver tudo que a gente falou, dos nutrientes que auxiliam nessa conversão, zinco, selênio, ferro, vitamina A, vitamina D, níveis de estrógeno, níveis muito altos de estrógeno vão impedir também essa chegada, níveis de potássio, apesar que o potássio é mais na conexão ali do iodo à tireoglobulina. Às vezes um processo inflamatório, às vezes um aumento do T3 reverso. Olha só que legal, 20% do T4 é convertido em T3 no intestino. Então, se a gente tem uma desbiose, se a gente tem alguma coisa ali que não tá bem, a gente tem uma redução, né, de 20% dessa conversão ótima, tá? Vocês verem como uma coisa é muito conectada com a outra, né, gente? É um efeito dominó quando a gente começa a olhar e fala, nossa, gente, mas achei que não tivesse nada a ver. Por isso que eu falo muito sempre, vamos começar olhando as bases, vamos começar trabalhando nessas bases aqui, e aí a gente vai evoluindo. Porque às vezes tem uma coisa que não teve... Às vezes eu falo, a nutrição é a gente trabalhar e não saber até onde vai impactar. Porque você sabe que você está melhorando aquelas bases. Eu estou melhorando o corpo da pessoa como um todo. Eu não estou tratando o hipotireoidismo subclínico. Mas eu estou melhorando, dando todos os nutrientes, né? Então isso é muito legal. Gente, olha que orgulho. A Bel passou aqui e essa aula está ótima. Que bom, Bel. Eu gosto muito do seu trabalho também, tá? Aí, ó. Inclusive, quem não segue a Bel já começa a seguir, que é a ginecologia natural. Ela é gineco-obstetra, e ela falou, progestinas não tratam endometriose, pode inclusive empeorar. É o que eu acredito, porque é isso, todo o processo inflamatório piora, né? Então, enfim, tem alguém que dá o suporte aí, que consegue mexer com o hormônio. Dienogeste seria progestina? Também, meninas, também, tá? Então, tudo que tem esses nomes estranhos, geralmente é progestina. Vocês podem procurá-la no Google. Dienogeste é progestina, tá? Então a maioria é progestina. Os que não são progestina geralmente vai ter o nome de estradiol. Então, eu não sei de cabeça nomes, mas levorosterato de estradiol. Então, geralmente são os estradióis sintéticos.
E aí, o que a gente traz eles têm 4 vezes mais, um potencial 4 vezes maior do estrógeno. Então isso, poxa, se eu tenho um hormônio que tá em um nível 4 vezes maior, qual que é o impacto disso no meu corpo, tá? A Alane perguntou, sou bariátrica, pode antecipar a menopausa pela baixa absorção de vitaminas? Eu diria que sim, tá? E aí talvez nem seja você tá antecipando a menopausa, talvez seja você tá entrando quase num quadro que a gente chama de amenorreia hipotalâmica. Então, o que é a amenorreia hipotalâmica? O cérebro para de produzir LH e FSH, então ele para de mandar estímulo pro ovário totalmente, e isso pode acontecer tanto em mulheres atletas, que é a tríade da mulher atleta, quanto em mulheres que estão com muita restrição calórica e de nutrientes, quanto em mulheres muito deficientes. Então é aquele mecanismo inteligente do corpo, né, que fala mulher em estado de alerta. Então, lembrem lá da guerra. Poxa, essa mulher não pode ter filho agora, porque se ela tiver filho, meu Deus, tá tendo uma guerra, nós estamos ferrados. Essa mulher não pode gastar muita energia, porque não tá vindo comida pra cá. Então vamos bloquear tudo. Qual é a primeira função do corpo que é extra? Reprodução. Então, isso é algo muito legal também de vocês fixarem aí. Quais são as funções básicas e vitais do nosso corpo? Manter o coração batendo, manter o cérebro funcionando, manter o pulmão funcionando. Cabelo e unha já entra para segundo plano. Então, se as funções vitais estão ok, mas não tá suprindo nutriente, não tá sobrando nutriente pro excesso, cabelo e unha já começa a ficar mais ou menos. Qual a outra função? Reproduzir, prosperar. Por que eu vou criar outro ser que demanda muita energia, muito fluxo de sangue, muito nutriente, se eu não tenho nutriente nem para mim, né? Então, sempre olhem para isso. Às vezes não é uma menopausa precoce, às vezes é realmente um processo de desgaste do corpo ali que ele não tá conseguindo, né, produzir esse extra, tá? Essa fertilidade. O ciclo das sementes diminui meu ciclo menstrual. Pode estar afetando os hormônios? Minha mastalgia piora também. Interessante. O ciclo das sementes tem uma situação que ele pode piorar, que é quando a mulher já está com baixos níveis de estrógeno dentro da idade fértil. Então, assim, menopausa, ótimo, você tem baixos níveis de estrógeno, mas o ciclo das sementes ajuda. Agora, se você é um perfil que está com um nível de estrógeno muito baixo, tá? Por todo esse contexto, às vezes, de estresse, de deficiências nutricionais, as sementes podem prolongar essa subida do seu estrógeno. Isso pode vir a acontecer, tá? Então, seria uma das coisas que eu pensaria aí. Então, são mulheres que às vezes falam, o meu ciclo encurtou mais ainda, ou essa questão da mastalgia, né? Eu pensaria se você tá com uma deficiência de iodo e o pequeno consumo da linhaça já tá afetando isso, eu pensaria mais nesse caminho, tá? Mas sim, é mais raro, mas pode acontecer. Pri, para a mulher na menopausa que está fazendo reposição hormonal com progesterona, há um valor razoável no exame de sangue? Olha, eu não sei de mulher na menopausa, tá? Mas eu não sei se dá pra usar esse parâmetro como base, mas geralmente mulheres, por exemplo, que acabaram de ovular ali, a gente vê se tá pelo menos acima de 1,8 nanogramas por decilitro. Picogramas por decilitro, desculpa. Que é assim, pra pelo menos saber se você ovulou, tá? Então, pelo menos 1,8 picogramas por decilitro. Com baixa progesterona. Gravidez anembrionária tem relação com baixa progesterona. Tive uma perda gestacional e não consigo engravidar mais. Simara, eu pensaria aqui mais na formação do feto mesmo, tá? Porque a progesterona ela vai estar mais envolvida com a saúde do útero, do endométrio, com a formação ali da placenta, né? Então, até realmente começar a formar a placenta, quem tá segurando a onda ali é a progesterona ali, né, da formação embrionária. Mas se não tinha embrião, eu penso muito mais nessa formação mesmo ali, tá? De metilfolato, de nutrientes, saúde do marido também, do parceiro, né? Não necessariamente marido. Mas eu olharia mais para essa questão, tá? Dessa força vital mesmo tá faltando, de gerar a vida. E aí isso é um ponto também
Importante, né, gente? Assim, a gente pensa em fertilidade e a gente pensa na mulher, no geral, né? Ou pelo menos na mídia, o que parece que só a mulher tem que se descabelar ali pra engravidar. O homem é 50% da fertilidade dos casos de perdas gestacionais, tá? Então, vai engravidar é os dois. Eu falo que desde o começo você já vê como vai ser a distribuição de tarefas depois na parentalidade, né? Se não tá distribuindo agora, depois então vai ficar pior. Então já comece aí equilibrando as energias na hora de gerar, tá? E aí a Vivi perguntou, 9 dias de fase folicular indica baixa progesterona. Ó, eu não sei se você quis perguntar fase folicular ou fase lútea mesmo, tá? Se for da fase lútea, então ovulou 9 dias, a gente espera no mínimo 10. Então 9 dias pode ser que ela esteja caindo precocemente mesmo, tá? Muito provavelmente não é uma deficiência grande, mas ela pode melhorar e se você tá querendo engravidar pode estar dificultando. Agora, da fase folicular, que é da menstruação até a gente ovular, aí não tem nada a ver com a progesterona. Aí realmente seria mais quão rápido esse estrógeno tá subindo, tá? Vai ficar gravado assim a live, tá, meninas? E aí, várias coisas que podem interferir nesse estrógeno. Uma das mais comuns, tá? É o consumo de café. E isso depende muito também da sua etnia. Então, um estudo que eles fizeram, eles viram, por exemplo, que mulheres de etnia afrodescendente e nipônicas, elas têm um aumento de estrógeno se elas consomem café, né? Mais de 200 miligramas por dia. Que dá ali mais ou menos umas 2 xícaras de 150 ml de café filtrado, tá? Então, se tem esse consumo, você pode ter uma fase folicular mais curta. Então, seu estrógeno começa a subir muito rápido e você vai ter tendência aí, talvez, a ter os sinais da predominância estrogênica, né? Então, às vezes, tem uma dificuldade em ovular, ter mais sintomas na ovulação, ter mais sintomas pré-menstruais. Já mulheres, eles colocaram mulheres brancas ali, e eu já vou fazer um comentário sobre isso, mas eles viram que tendia a reduzir o estrógeno. Então, por isso que é muito importante a gente entender o nosso nível de estrógeno, a gente entender, por exemplo, como a gente reage ao metabolismo da cafeína, até porque aqui no Brasil a gente é tudo uma mistura, né? No Brasil e cada vez mais no mundo, então a gente tem muito essa mistura e até a gente entender o que está predominando ali na gente, às vezes, né, não fica muito claro só pela etnia. Mas a gente entender que sim, os alimentos, e no caso do café e do álcool, tem um impacto muito rápido e direto mesmo sobre os nossos níveis de estrógeno, tá? Então isso acaba podendo impactar bastante, tá bom? União para progesterona bioidêntica transdérmica no climatério com estradiol bioidêntico e transdérmico. Então, o que eu tenho lido bastante, visto até aqui no Instagram, né, falando sobre a questão da progesterona transdérmica não ser suficientemente protetora, né, principalmente quando usa estrógeno. Então, o que quer dizer isso? Que o estrógeno transdérmico tem uma boa absorção, mas a progesterona transdérmica não tem uma absorção suficiente para proteger todos os órgãos do seu corpo, inclusive útero. Então essa é uma discussão que acontece no período da menopausa, né? Ou quem está usando bioidênticos. Se você está consumindo estrógeno, você tem um estímulo para o aumento do seu endométrio, tá? E aí lembra que eu falei lá no comecinho da live, se a gente só tem estímulo, mas não tem a parada e a estabilidade, que é o que faz a progesterona, a gente tem maiores chances de ter alterações no endométrio também. Então, eu preciso de um bom nível de progesterona para proteger o meu endométrio, para ele não ficar só crescendo, crescendo, crescendo. Ele precisa uma hora parar de crescer também. Então, com o uso da progesterona transdérmica, a gente não teria essa proteção de parar, tá? E aí entra os riscos da modulação hormonal, da reposição hormonal quando ela não é bem feita, né, gente? É algo que a gente às vezes só estimula uma via de estrógeno sem pensar na modulação, ou só estimula a via de estrógeno sem fazer o equilíbrio da progesterona, ou entra ali com com as oxandrolona da vida, tá? Antidepressivo também pode interferir na saúde hormonal? Carol, indiretamente sim, pensando nessa saúde mitocondrial, tá?
O antidepressivo, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu já procurei sobre isso. Então, por exemplo, o antidepressivo ele é conhecido por abaixar a libido, né? Então ele tem uma interferência ali, se não me engano, no estrógeno, tá? Eu não vou saber te dar uma informação assim super densa de detalhes, mas tem uma relação sim. E aí, pra quem... Isso é um tema muito importante também, né, gente? Pra quem tem sintomas depressivos, é muito importante olhar para os outros contextos, inclusive as flutuações hormonais poder estarem piorando isso. É claro que a depressão é uma questão, assim, de muitos contextos, de muitos níveis, né, de energia. Então, a energia bioquímica, a nossa energia, enfim, espiritual, nossa energia de contexto de vida, de relacionamento, de afeto, de vivências passadas. Então, tem muita coisa aí junto, né, quando a gente fala de humor e forma como a gente se sente. Mas, pensando dessa parte mais bioquímica, que é onde eu trabalho mesmo, tem muitas coisas pra gente olhar dentro da depressão. Então, esse próprio equilíbrio da progesterona, se tem um uso precedente de anticoncepcionais de longo prazo, se teve deficiências nutricionais que não foram avaliadas, se o nível de vitamina D está abaixo de 50, às vezes é uma coisa tão simples também, né? Simples no sentido de, poxa, ó, melhorando esse nutriente eu já melhorei. Essa parte de alteração do cortisol, um cortisol baixo, muito ligado a sintomas depressivos, porque você não tem vontade de fazer nada, você chega numa estafa tão grande que você não tem vontade de fazer nada. E, sinceramente, hoje tá cada dia mais comum, né? A gente entrar num contexto de produtividade e ritmo e autocobrança e capitalismo e fazer mais e mais, que facilmente a gente entra num quadro de estafa, assim, dentro do normal, do tipo, né, faz parte. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, mas sempre vale a pena. Já tem bastante profissionais, psiquiatras tendo esse olhar da nutrição também, né? Então vale a pena garantir que você está sendo bem nutrida, tá? Gente, vou responder mais umas perguntinhas pra gente finalizando, então tá bem legal esse tema, né? Será que sono leve no período da ovulação é progesterona baixa? Sim. Quais os melhores alimentos para a produção de progesterona? Tá, eu vou resumir alguns alimentos então aqui, que foram até alguns outros, mas pensando nos nutrientes que eu falei pra vocês, tá? Zinco, magnésio, vitamina C e... Zinco, magnésio, vitamina C... Eu não lembro, foi outro que eu falei, mas eu vou falar aqui o potássio. É claro que a gente tem que olhar para todo esse contexto, tá? Então, cortisol tá bom ou não, tireoide tá bom ou não, o equilíbrio do estrógeno tá bom ou não e tudo mais. Mas, vitamina C. Então, o estudo eles mostraram que 700mg de vitamina C já melhorava B6, tá? Lembrei do que tava faltando. Então, vitamina C, 750mg já melhorava níveis de progesterona. Vitamina C é sempre legal ter de fonte alimentar. Uma ótima fonte que atinge isso, uma polpa de acerola por dia, 1 ou 2 polpas de acerola por dia, tá? Até no dia da live, depois resgatem lá a live de alimentos que regulam os hormônios, que eu falei mais específico dos alimentos. E até perguntei que frutas que elas tinham consumido naquele dia e poucas falaram de fontes super concentradas de vitamina C. Então, às vezes a gente consome fruta, mas não consome muitas fontes de vitamina C, tá? Então, entra aí as 3 principais fontes que aqui no Brasil a gente é super farto disso. Então, acerola, caju e goiaba. Depois vem as frutas cítricas, né? E aí depois vem kiwi, morango, mas acerola, caju e goiaba são muito ricas em vitamina C. Fora o camu, que é uma fruta da Amazônia que a gente acaba não tendo tanto acesso no dia a dia, tá? B6. Geralmente também que os estudos mostram são doses mais altas, tá? Mas a gente tem aí B6, por exemplo, principalmente em carnes de origem animal. É claro, né, que a carne vai ser de origem animal, sendo redundante. Frango, peito de frango. A gente também vai ter B6 em semente de girassol, no farelo, no fígado que eu falei também, né, do bife de fígado, que tem várias contradições aí, mas tem também muita fonte desse nutriente, tá? E realmente a suplementação pode ser bem-vinda nesse caso, a suplementação, né, adequada. E o zinco, eu acabo gostando muito de sugerir a semente de abóbora. Por quê? Porque as outras fontes vão ser carne vermelha e aí, geralmente quem tá com zinco baixo já não tem uma digestão boa, não vai digerir bem carne vermelha, então acaba tendo pouca absorção. E ostra que, né, quase ninguém tem acesso também. Então, realmente, a semente de abóbora acaba sendo uma ótima opção aí pra incluir, tá?
Legal, gente. Fitoterápicos. Já tá. Fitoterápicos progesterona light são bem recomendados para quem já está na menopausa. Acho que pode ser uma alternativa também, tá, Ju? Mas sempre avaliando como é que você se sente com eles, né? Eu acho que talvez por um período. Tem mulher que responde super bem e tem mulher que não responde. Então realmente tem que ser uma avaliação individual aí. Ok? Sono leve no período da ovulação. Ovulação ainda não tem uma característica de produção, de presença de progesterona, né? Então, qualquer alteração na ovulação vai ser mais ligado ao estrógeno, tá? De sangue. Para avaliar minerais, é mais o exame de sangue? Eu ouvi falar que o exame do fio do cabelo era melhor. Sim, o exame do fio do cabelo é melhor dependendo do mineral, tá? Ferro ainda tem que ser o de sangue. Quais os valores... Mas só que, enfim, não é tão fácil a gente ter acesso do HTMA, né, no Brasil. Alguns laboratórios têm, mas não é um exame tão fácil, só aceita no particular. Às vezes dá pra gente medir, mas sempre tendo noção, tipo, magnésio no sangue, né, magnésio sérrico. Ele não é um preditor, tipo, sei lá, vem um magnésio super alto. Muito provavelmente você tá com deficiência e não com excesso, né? Então tem que saber ler ali. Reposição. Bioidênticos não é necessário, aumenta a chance de câncer de mama, tá. Pri, é uma linha de pensamento que diz que a reposição com bioidênticos não é necessária, aumenta a chance de câncer de mama e outros problemas. O que você acha? Acho que são pessoas desatualizadas. Mas é isso. Se for a reposição tradicional hormonal, né, que é a terapia de reposição hormonal que usa ali o estrógeno sintético, sim, tem esse aumento de risco de câncer de mama. E se for uma reposição que só usa estrógeno, sem o equilíbrio dos outros hormônios, sem fazer modulação hormonal, tá? Então, sim, dá pra dar errado se fizer errado, né? Tá? E aí, novamente, o negócio da testosterona, né? Quando usa só testosterona, gente, não dá. Mas é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Essa semana, fiquem ligadas, tá? Essa próxima semana, então agora mês de março, vai estar tendo live, tá? De 2 a 3 vezes por semana. Eu ainda tô fechando os horários aqui com os horários aqui de casa, porque eu geralmente faço live 1h da tarde. E aí são os dias que meu filho não vem pra casa, mas os dias que ele vem, quem é mãe sabe, né? Que fica meio corrido, então eu tô fechando os horários aqui pra não ser uma coisa também que vai ficar muito conturbada. Mas aí, conforme eu for fechando os horários, eu aviso vocês. Fiquem por aqui, quem não consegue assistir no horário, marquem pra assistir depois, mandem suas dúvidas. Enfim, esse feedback de vocês é muito legal, tá? Pra mim é importante, né? Porque eu fico aqui falando, né, sozinha quase. Por isso que é importante vocês irem mandando as dúvidas como foi hoje. Bem legal, tá bom? Um beijo, bom final de semana, descansem e até a próxima semana.